Você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres com 5 identidades, mas todas com um único objetivo: levar a informação, a educação política para que você viva em plena cidadania. Meninas, sejam todas bem-vindas. Já estou aqui com as nossas apresentadoras. Vamos começar por lá de cá, porque hoje o time, a bancada está completa. Tem muita gente aqui. Todas as mulheres, não é a mulher que acaba mais aqui. Larissa Araújo, Andréia Peixoto, Viviane Leite e Manu Baby Blue. Estamos aqui com a nossa convidada Sônia. Sônia, fala o seu sobrenome. Oi, meu nome é Sônia Newman. Newman. Você já ouviu falar de deficiência oculta? Pois bem, esse é assunto do nosso programa de hoje. Eu acredito que é muito importante você conhecer as deficiências que são ocultas. Aqui nós já tivemos programas sobre deficiências perceptíveis e a gente vê aquela deficiência, a pessoa PCD é perceptível e a gente se sensibiliza, além de a gente quer incluir, tornar a qualidade das pessoas que são PCDs numa condição de igualdade, tirar as barreiras e conviver com a diversidade. Já tratamos muito bem desse assunto aqui. E nessa mesma pegada, nesse mesmo gancho, hoje a gente quer tratar das deficiências que não são perceptíveis. E é justamente por isso que a gente convidou a nossa querida Sônia, que tem uma associação, e ela vai logo falar sobre essa associação e as doenças. Não sei se é doenças que a gente pode falar, se são deficiências, mas ela vai tratar muito bem desse assunto juntamente aqui com a Andréia, Larissa, Viviane Leite e Manu. Sônia, seja muito bem-vinda ao Política Sem Mistério. A gente queria saber um pouco de você, o seu nome, o que você faz na vida, para depois a gente entrar aqui nas discussões das deficiências ocultas. Bom, boa noite, né? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Eu sou Sônia Newman, sou presidente da Associação de Fibromialgia de Itabuna e região, sou professora de anos iniciais e sou professora de inglês. Olha, a deficiência oculta, né? A gente fala assim, a gente está com esse tema hoje muito importante, convidando você para desvendar aí as deficiências que não são aparentes e que traz muita agonia, dores para as pessoas que convivem com essas deficiências. Então eu quero perguntar para você que está aí, você já ouviu falar de deficiências ocultas? Não? Então, vem para cá. Essas condições, embora não sejam imediatamente visíveis nas pessoas que convivem com as deficiências ocultas, mas elas podem afetar profundamente a vida de quem as tem, né? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, meninas, aproximadamente 1 em 6 pessoas em todo o mundo possui algum tipo de deficiência, que equivale, Sônia, a 1,3 bilhões de indivíduos. Então, a gente convive com muitas pessoas que têm deficiências ocultas, né? No entanto, devido a essa natureza não ser aparente, as deficiências ocultas muitas vezes passam despercebidas, né? Resultando aí em mal-entendimentos, em desafios significantes, em diversos aspectos da vida. Então, Sônia, para a gente começar a nossa primeira rodada aqui, eu quero que você defina, para quem nunca ouviu falar nesse assunto, o que é deficiências ocultas. Bom, a deficiência oculta é aquela que não pode ser vista de primeiro. Você olha para mim e você vai dizer que eu tenho uma doença aparente? Não. Certo. Mas eu tenho uma deficiência oculta. Eu sou portadora da síndrome da fibromialgia. E é uma síndrome dolorosa, é uma síndrome incapacitante, porém, você me olha e você não está vendo. Certo. Né? Então, a fibromialgia é uma das
principais deficiências ocultas que precisam ser discutidas, que precisam de políticas públicas, porque não é muito falado, muita gente não conhece. E tem outras deficiências, né? Tem o lúpus, tem a artrite reumatoide, tem várias outras que aparentemente você tá ali saudável, mas não se sabe, né? Internamente. Olha, eu convivo com Deia, né, há alguns anos. E quando eu conheci, eu não sabia que Deia era portadora de algumas deficiências ocultas. E recentemente ela foi para as redes sociais e falou isso aí abertamente em público, algo que ela nunca gostava nem de mencionar. Como é, Deia, você conviver com algo que não é aparente e passar essas dificuldades, às vezes até mal entendimentos? Primeiro que é assustador, né? Assustador porque a gente tem medo, vergonha, porque as pessoas olham para você, não vê nada, mas se a gente não pode calçar um sapato, a gente não pode vestir uma roupa determinada porque a gente precisa de ajuda. Muitas vezes eu já tive crises que eu não conseguia nem escovar os dentes, pentear o meu cabelo porque doía. E foi difícil, então eu tenho mais ou menos 17 anos que eu tenho artrite reumatoide e fui descobrir depois, com o tempo, que eu tinha também a fibromialgia. E há uma diferença das duas, né? Assim, para a gente deixar isso bem claro, para não confundir uma com a outra. A artrite reumatoide, ela dá em extremidades, em articulações. Isso aqui, para mim é difícil fazer. Em cada articulação você sente a dificuldade. A fibromialgia é como se tivesse pancadas no seu corpo. Tipo pancadas roxas. Se você for fazer um raio-x de uma determinada pessoa, é como se ela tivesse várias pancadas. For fazer uma ressonância, você vai ver várias questões roxas na pessoa. Então, a artrite reumatoide, ela vai incapacitar. Incapacitar porque você não pode fazer, você não pode mexer, você não pode pegar determinado corpo, você não pode fazer nenhum tipo de movimento. Sim. A fibromialgia, por dores, você ainda consegue se movimentar um pouco, mas ainda assim é difícil. E quando você tem as duas, é muito pior, é mais difícil. O que eu quero chamar a atenção é que políticas públicas precisam ser executadas, precisam ter. Eu comecei a falar porque quebrei uma barreira, a vergonha de falar que eu tinha essas doenças, né, que eu tinha essas comorbidades. E era difícil para mim falar isso, porque as pessoas... Isso é preguiça, isso é frescura. Quantas vezes, Sônia, a gente não já ouviu isso? Muitas. Né? Frescura. Falta de Deus. Falta de Deus. Falta de trabalho. A gente ficava... Eu ouvia de gente falar assim, não pode cortar um tomate, não pode fazer uma comida, você não pode fazer. Às vezes eu até fazia, aquilo que eu te falei, Sim. que até fazia, com medo das pessoas falarem que eu tava com preguiça. A gente faz para evitar o julgamento. Para evitar o julgamento, Sônia. E isso, para mim, eu falava assim, eu cortava com dificuldade, mas eu falava assim, eu não vou deixar que as pessoas pensem que eu estou incapaz, porque eu quero me tornar Osho. Mas as pessoas não sabem sobre isso. E eu tenho que também me amoldar a essas pessoas, entendeu, Larissa? Porque as pessoas precisam entender. E para isso eu preciso que poder público conheça. Faça alguma coisa, faça campanhas de prevenção, mostre campanhas para que essas pessoas conheçam que existem essas doenças. Se não tiver, muito pior vai ficar. Quer ver outra coisa muito interessante, isso é importante? Eu tomo medicação biológica. O que é uma medicação biológica? São seres vivos, né, que se inseridos em mim para combater essa doença. Imagine você. Mas é qualquer pessoa que consegue essa medicação? Não. Precisa de quê? Doações. Precisa doações. Precisa daqui do governo municipal, tá de acordo com o governo estadual, tá com um acordo também com o governo federal, para que traga essas medicações, que as medicações sejam dadas aqui em Itabuna. Um exemplo, lá no meu caso. Eu tomo em Salvador. Bem longe, tem que ir para capital de 2 a 3 meses para tomar uma medicação biológica. Que não é a realidade Que não é a realidade da maioria. Larissa, você já tinha convivido com alguém ou conhecia as deficiências ocultas? Eu conheci uma pessoa, né, que tem a mesma síndrome que Deia, né? E é comum as pessoas relatarem
sobre a questão do preconceito, da falta de entendimento da população. E eu estava até comentando aqui com vocês, né, a princípio, que muito dessa falta de informação também deve ser atribuída de responsabilidade pública mesmo, né, como a Andrea havia mencionado aqui. Então, é necessário que os órgãos comecem a se movimentar através de campanhas, né, educativas, instrutivas, para que a população tenha o conhecimento. A gente também não pode cobrar um posicionamento, né, de aceitação, sendo que as pessoas não têm essa ferramenta. E essa ferramenta deve ser fornecida pelo governo municipal, através dos postos de saúde, inclusive. Porque é através dos postos de saúde que o alcance se faz de uma forma mais ampla. Então, nós temos, né, os chamados agentes comunitários, que eles também poderiam ser uma ferramenta treinados, né? eficaz, exatamente, com palestras, mini cursos, dentro dos postos de saúde mesmo, né, como já se fazem isso a respeito do planejamento familiar, poderia ser facilmente também aplicado a esse tipo de situação, porque Sônia até havia comentado, não é só a fibromialgia, mas a Alzheimer, por exemplo, também, né, é uma doença muito comum hoje, e são doenças que têm um julgamento muito forte na sociedade, né? Esquizofrenia também está observando, né? Então, quanto mais instruir a população, mais fácil fica também de lidar. Mas aí a gente vê também, como o Deia falou, né, se existe já uma precariedade, até mesmo no fornecimento de medicações, né, que já ali na questão é do pregabalina, que a gente estava conversando. A pregabalina é um medicamento que é relativamente de pouco acesso à população, mas poderia estar dando nos postos de saúde. Na verdade, a pregabalina já foi autorizada para ser distribuída pelo SUS. Sim. Naquela lei que foi sancionada, que tem a política, né, nacional de tratamento da fibromialgia, foi sancionada agora no final de 2023. Agora, até chegar na distribuição para... Aqui da ponta, né? Aqui na ponta já menor. Mas a gente está falando aqui de deficiências que são ocultas e de deficiências que a população não tem conhecimento por falta de políticas públicas, né, para informar e que as pessoas tenham condições de conviver com as pessoas que são portadoras das deficiências, né? Porque quando nós falamos de deficiência, a gente lembra de acessibilidade. E as pessoas que têm deficiências ocultas também necessitam de acessibilidade, tal como a Sônia, a Deia está dizendo aqui. Então, é natural que quando a gente fala de deficiência, só vem à mente de nós, né, a cadeira de roda, né, as rampas, as barras de apoio, que são uma forma de acessibilidade para as pessoas que têm deficiência. E aqueles que têm deficiências ocultas, né? Esses também precisam de diversas acessibilidades, não é isso, Vivi? Exatamente. Tem uma indígena ativista que ela até fala que ela escutou muito que PCD, ela nem tem cara de PCD e ela é autista. Assim, é uma frase que é comumente escutada, né? E aí a gente vê também por esses emblemas que é relacionados à neurodiversidade, que há essa problemática mais ainda. E aí a gente vê que as pessoas elas são estereotipadas. Há um estereótipo social para isso. Eu tenho 2 pessoas da minha família, que é minha prima e minha tia. E geralmente todo mundo trata como se fosse uma dor de cabeça. Que é, você tá com dor de cabeça, mas você pode fazer tudo, você pode continuar. E não é algo que é explicado. Ninguém pergunta o que é que você realmente está sentindo, como. A gente teve mais essa aproximação por causa de Andrea. Ela sentava com a gente, ela explicava, ela falava. Tem até um episódio da gente estar voltando de Salvador. Então, assim, a gente precisou sentar e conhecer para poder ajudar, para poder auxiliar, para ser esse instrumento, né? O que deveria ser comum. É porque a gente vê essa carência de falta de informação, realmente. Essa carência de falta de informação, né? São exemplos, né? Como o de Deia, de Sônia, que está mencionando aqui, essa falta de informação não nos faz enxergar as barreiras, né? E colocar um ambiente que seja de igualdade, porque são comorbidades, sim, que não tem cura, que as pessoas que são portadoras dessas comorbidades convivem com as suas dores, mas que também que as políticas públicas poderiam, né, estar inseridas e oferecer melhores condições para que essas pessoas vivem em condições
de igualdades da sociedade, né? Sim. Né, Manu? Eu vejo sempre que as pessoas têm um 8 ou 80 quando se trata desse tipo de deficiência, que é ou a pessoa está completamente incapacitada, e as pessoas entendem que precisa de ajuda, porque a pessoa está completamente incapacitada, ou a pessoa está capaz. As pessoas não entendem que tem um meio termo, que tem uma situação de cada dia você está necessitando de um certo nível de apoio. Por exemplo, existem pessoas que são usuárias de cadeira de rodas, mas que não precisam sempre de cadeira de rodas. Que em determinado dia, dependendo da condição que ela se encontrar, ela pode, inclusive, ficar a pé. Sim. Ou então precisar somente de um apoio, por exemplo, de uma bengala ou de uma muleta. E isso na cabeça das pessoas não existe essa noção. As pessoas simplesmente não têm essa percepção de que existem doenças que existem no espectro. Que dependendo do dia, como eu acredito que seja o caso da fibromialgia, você vai estar precisando de mais suporte ou menos. Ou menos. E como que você fez, Sônia, para superar essas barreiras, para conviver? Bom, na verdade, eu passei anos refém da dor, por medo de me mexer, por não conhecer, por não ter informação. E aí comecei a participar de grupos no Facebook, de grupos no WhatsApp. E desses grupos fui conhecendo pessoas do Brasil inteiro. Sim, comecei a ver que eu não estava só, se eu não estava louca, como já tinha sido sugerido. É importante. Entendeu? Isso foi muito, muito essencial e importante para que a gente comece. Sabe, que para que eu começasse a enxergar que é uma coisa grande, é uma coisa incapacitante e que a gente tem que tomar a frente. Porque se a gente não fizesse pela gente, quem é que vai fazer? Então você foi buscando pessoas, exatamente, para trocar experiência e isso foi aí a gente ajudar. Foi começando a juntar pessoas e aí foi nascendo a associação. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa associação? A gente começou em 2019. Fomos no encontro de uma clínica da dor que tinha em Deus, acho que nem tem mais. E aí a gente se conheceu e fomos, né, se organizando através do Facebook, através do WhatsApp. Falamos com a Secretaria de Saúde, conseguimos o apoio do então vereador na época para fazer o Dia Municipal da Fibromialgia. Foi feito e a gente foi entrando nos espaços, pedindo, solicitando ajuda, fazendo parcerias com academias, com clínicas, para poder tentar que os nossos associadas, que eram poucas até então, tivessem, né, desconto em tratamento. Aí, com o tempo, a gente conseguiu a lei do atendimento preferencial aqui no município, temos a carteirinha do atendimento, temos uma turma de hidroginástica gratuita também. Tem parceria com academia, tem parceria com clínica de psicologia, com clínica de fisioterapia. A gente foi conseguindo com que maravilha, né? Então essa associação, quem faz parte dela, pode ser encaminhada para uma clínica de psicologia com desconto, para uma clínica de fisioterapia, para uma academia com desconto. Exato, a gente é uma informação muito importante. Parceria com uma ONG, que é a nível nacional, que é o Fibromialgicas, que é um projeto maravilhoso. E eles estão dando atendimento online de psicólogos gratuito. Então a gente encaminha, quando é um caso mais grave, que tem depressão, a gente encaminha para o CAPS daqui. A gente conseguiu essa parceria também, entendeu? Com a ONG, a gente faz, várias das nossas associadas já fazem tratamento psicológico, que é necessário conviver com dor, não é fácil. Sim, acaba vindo depressão, ansiedade, várias outras, né, patologias, então a gente está conseguindo fazer as coisas mais a nível municipal, mas precisa ampliar. Claro, precisa crescer. E para ampliar, precisa de políticas públicas. Precisa que a Secretaria Municipal, a Saúde Municipal compreenda isso. E isso pode ser feito justamente, como Larissa disse, pelo atendimento primário, né? Pelo atendimento básico, pelos postos de saúde, pelos agentes comunitários que levam essa informação, porque muitas vezes, né, Déia, as pessoas têm as dores, não sabem que aquelas dores são uma fibromialgia ou uma artrite, convivem com aquelas dores, às vezes são diagnosticadas erroneamente, fazem tratamento completamente errado. Mas eu aqui, tá bom? Não fui diagnosticada nisso, não, isso é uma dor que vai passar, é algo de ansiedade, psicológico. Eu sempre tratava a minha dor como se fosse uma dor que era uma coisa da minha cabeça.
Esse psicológico não seria um reumatologista responsável. Aí, quando eu comecei a ir para os reumatologistas, né? A primeira, porque tem um protocolo. Isso a gente tem que deixar bem claro. Tem um protocolo para tratar essas doenças. Até chegar no diagnóstico. Então, você tem que fazer exames de imagem, você tem que fazer passar ressonância. Geralmente por expulsão, né? E aí ele vai fazer exames de sangue, porque o exame de sangue ele detecta a artrite. A fibromialgia não. A fibromialgia, o diagnóstico é muito mais difícil. É clínico, né? É por isso que também leva a descrença, porque não tem aquele exame. Tem exame Está nos estudando. Daí, você, para enfrentar todas essas dificuldades, né, dessas comorbidades, da fibromialgia, da artrite reumatoide, você tem um cordão hoje, né? Eu vou pedir, Rafinha, você pode mostrar aí na tela e depois eu vou pedir dela, na hora que sair ali na tela, para que você explique o que significa esse cordão. Rafinha, você pode colocar aí as imagens do cordão. O cordão chama girassol. Rafinha? Será? Ah, tá aí, daí, ó. Que linda. É um cordão. Daí, você pode explicar para quem está nos assistindo o que significa e o que esse cordão foi importante para você conviver com a fibromialgia, com a artrite reumatoide? Primeiro dizer que esse cordão, ele por si só, ele não tem a funcionalidade que precisa, né? A gente precisa ter o laudo médico. Então, todas as vezes, aqui é um relatório médico que eu tenho, e o relatório médico ele tem que estar associado a esse cordão. O cordão, ele tem a função de dar prioridades em qualquer lugar. Qualquer lugar que você for, é médico, você precisa ter prioridade. Se você for no mercado e tiver fila, prioridade. Se você estiver em banco, prioridade, porque a gente não consegue ficar muito tempo em pé. Muito tempo a gente não consegue, a gente precisa de uma cadeira, sim, a maioria das vezes. Agora mesmo a gente estava até falando do sapato, não é, Sônia? Eu tô calçada aqui em sapato e tá me machucando. Sim. Né? Então, a gente precisa ter uma cadeira para poder se apoiar. Então, o cordão girassol, ele veio com esse objetivo de dar prioridade nos locais públicos e privados para que você tenha acesso prioritário. Como se fosse uma pessoa que tem uma doença visível, a deficiência oculta também, ela dá essa prioridade para que você possa estar tendo essa prioridade nesses ambientes. Agora, tem um detalhe. Esse cordão é fornecido para as pessoas que têm gratuitamente? Não é, né? Não é. Eu precisei comprar esse cordão. Eu também. Você precisou comprar? Comprei. A gente precisou comprar, adquirir. São todas as pessoas que conseguem comprar? Não. O pobre consegue. Quanto custa, Deia, um cordão dele? 49 e alguma coisa. Mais ou menos 15 reais. O meu foi 49. Não sei, porque veio com crachá, veio com toda a não sei, né? Porque tem vários modelos. O meu foi 49. Mas a pessoa vai deixar de comprar comida, remédio, que precisa melhorar. É algo que poderia perfeitamente estar sendo distribuído. O cordão do girassol, como disse aqui Sônia e Deia, é um cordão para tornar aquela pessoa perceptível que ela tem uma deficiência oculta, já que não é algo aparente, já que não está perceptível no corpo dela, ela coloca aquele cordão, algo que pode ser perceptível numa fila de banco, no local onde ela deve ter prioridade e acessibilidade. Então, essa importância do cordão, né, girassol, que ideia com laudo, né? Que algo que poderia ser perfeitamente uma política pública municipal. Não é isso, Larissa? Inclusive, Lisdale, quando a gente fala sobre política pública, né, voltada principalmente para a área de saúde, a gente percebe que falta muito da aplicabilidade do que vale na lei. Por exemplo, quando o texto de base foi formatado sobre o cordão, foi incluso até que esse cordão seria disponibilizado pelo SUS. Mas na prática, a gente percebe que isso não acontece. Então, senhores governantes, a gente percebe que já passou da hora, do momento, de começarem a pensar no bem-estar realmente da população que necessita não apenas de um cordão, mas de uma condição de serem vistos com uma limitação para que isso alcance o entendimento das pessoas.
Então, o cordão ele vai muito mais além do que uma demonstração de uma comorbidade. Ele está instruindo a população. Então, é um cuidado. Então, a gente deve prestar atenção na atuação tanto da Secretaria de Saúde como também de Assistência Social. Sim. As campanhas, os cordões, tudo isso são ações preliminares que colaboram para a gente poder tornar a condição de vida das pessoas melhor. Então, se o seu governante, o governante da sua cidade, não prioriza essas questões, é porque visivelmente não há um interesse por parte da gestão em fazer valer aquilo que já existe em lei. Então, a gente precisa mesmo estar com um olhar mais atento para isso. Porque aquele governante que não faz cumprir aquilo que já existe em lei e fica tentando criar novos mecanismos, que na verdade distanciam cada vez mais a população da própria qualidade de vida, não é válido. Não é válido, não é importante. Mas, Lari, quando eu falo assim do governo municipal, ele precisa estar alinhado com o governo federal. E se o governo federal não disponibiliza isso, se não disponibiliza, o governo municipal vai estar limitado. Então, o governo municipal, a primeira base que eles têm que agir é entrar em contato com o governo federal, com a base, né, para fazer parceria e trazer que esses cordões, o cordão, e isso tem que deixar bem claro, o cordão por si só não vai funcionar. Precisa que tenha também um médico na atenção básica. Se tem um médico de atenção básica, precisa ter um reumatologista acessível. Reumatologista em Itabuna não existe pelo SUS. Eu estou lhe dizendo isso, é importante dizer. Sim. Reumatologista da cidade de Itabuna, a Secretaria de Saúde não tem esse profissional. Então, a pessoa que está na ponta agora, mas é mais de um ano para conseguir mais. Exatamente. Eu desisto. Na minha época não tinha. Na minha época não tinha uma vaga pública. E é extremamente horrendo. Se tem uma vaga para o mês, quase não tem. Para uma população de... É extremamente horrendo você buscar um hospital. E eu já passei por uma situação onde eu estava com muita dor, busquei o hospital e você escutar: não podemos fazer nada. Não tem nada que a gente pode fazer. Da morfina. Eu tomei morfina, gente, dentro do hospital, porque eu não aguentava de dor. E não tinha reumatologia dentro do hospital. E precisa ter esse reumatologista também lá para dar o suporte. Enfia, desculpa, mas essa é o termo. Enfia corticoide na gente, pra gente tomar corticoide e morfina. Vou passar a dor. A gente verifica que é uma política pública, como a nossa apresentadora aqui, Ideia, a nossa convidada Sônia, as meninas estão falando, é uma política pública que precisa de uma integração. Precisa de um cordão de girassol, né, que seja fornecido de forma gratuita, mas também mostrar para a população o que significa esse cordão. Porque as pessoas podem olhar o cordão na DEA e pensar que é um mero crachá. Sem saber ali, quando ela chega num banco, numa academia, numa clínica de saúde, o que significa aquele cordão para dar acessibilidade. Mas as pessoas precisam também de tratamento médico e precisam de médico especialista nesse assunto. Mas não é apenas uma vaga, porque uma vaga, imagina, a gente trouxe aqui os dados, 1 em cada 6 pessoas é portadora de uma deficiência oculta. Deficiências que levam dores, angústia, depressões, né? Causa de diversas aí, acaba desencadeando outras doenças, né? Em virtude dessas dores. Então, é algo que é uma política que tem que ser adotada para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não é isso, Vivi? Com certeza. E falando exatamente desse cordão, me fez lembrar um caso de quando eu era muito nova. Eu andava com uma pessoa que ela tinha esquizofrenia, só que ela tomava remédio controlado. E aí a gente, às vezes, ia no mercado, ela passava, ela não gostava de ser atendida por certos tipos de pessoa. Chegava na hora, a gente passava a feira toda. Quando chegava no momento, ela falava, não quero, e saía. Aí, por exemplo, chegava na farmácia, ia ser atendida por um vendedor, falava, não quero. Entrava no táxi, não quero. E sempre eu acompanhava, via essa situação, como as pessoas zombavam, davam risada. E isso, dentro de mim, me angustiava muito. E aí eu me lembrei por quê? Porque a esquizofrenia é uma doença oculta. E a gente vê pro autismo, por exemplo, quando uma criança ela tá em crise e ela deita no chão, as pessoas falam que é birra, que é falta de educação. Então, assim, esse cordão é importante. Uma pessoa que tem fibromialgia, às vezes ela tá, por exemplo, até no mercado mesmo, vai comprar alguma coisa, e no momento ela se entrega, todos sentindo dores, e ninguém entende. Aí, naquele momento, vira zombaria. Então, a gente entende também a falta
de conhecimento das pessoas, a falta de informação e a falta também de empatia. Inclusive, isso já deu confusão em filas com as ações privadas, usando o cordão, querendo seu atendimento prioritário, que tem a lei, e gente que está na fila, você está fazendo o que aí? Você não precisa estar na fila de prioridade. Aí a pessoa mostra a carteirinha, mostra o cordão, falei, tá aí, não estou vendo. Muito exatamente. E aí a responsabilidade do poder público levar campanhas, né, Deia? Deia estava dizendo aqui Saber o que é. nos bastidores que em Salvador tem muita campanha para falar das deficiências ocultas e que a população tem que compreender e praticar esse exercício de amor e de empatia, né? Em Salvador, compreender, amiga, só uma clínica só para tratar de reumatologia. Então, é aqui, todo mundo tem nessa clínica. Espaços, né, os médicos, cada um dos particulares. Tem alguns particulares e no SUS, que você agora me informou que eu não sabia, porque quando eu fui diagnosticada não tinha. E eu tive dificuldade, porque eu tinha que pagar a consulta. Sim. Né? Então, tanto que a gente acaba pagando. De novo, você falou do valor do cordão, né? Sim. A Sônia falou que pagou 15 e você falou que pagou 40. Eu sei que muitas pessoas talvez pensem assim, nossa, mas é barato. Mas eu quero lembrar as pessoas que no salário mínimo que nós temos no Brasil, 1 hora de trabalho é equivalente a mais ou menos R$7. Exatamente. R$7, ou seja, em cordão de 15 é mais do que 2 horas de trabalho. Exato. Sendo que muitas vezes é um salário utilizado para alimentar uma família inteira. E a maior parte do Brasil não recebe nenhum salário. E tem muita gente que não tem R$40, não. Então, a medicação, Luiz, a medicação que é cara. Vem no médico para pedir o laudo a ele para poder associar. Eu tô com cordão. Mas se você chegar na fila do banco e você fala assim, mas o cara tem laudo, porque eles vão pedir. Porque o cordão por si só, eles não vão liberar a sua prioridade. Você precisa estar com laudo. Eu ando com o meu laudozinho dentro da minha bolsa. Mas eu acho que já a gente teria que ter informações a ponto das pessoas nem exigir o laudo. A lei diz. Não, eu sei que na lei tem. Mas as pessoas deveriam ser educadas de modo que nem te exigisse o laudo. Já olhasse pra você tá com o cordão pendurado, Automaticamente venha, você é uma pessoa que tem acessibilidade. E ele vai mentir, né? Eu sei uma preocupação para algumas pessoas podem ter. Mas se a pessoa usou o cordão para tirar alguma vantagem. E eu vou dizer, você tá mais preocupado em um punhado de pessoas ter uma vantagem devida, ou você tá preocupado em pessoas que precisam daquilo receberem a ajuda que eu vou responder a sua pergunta. Eu tô mais preocupada com as pessoas que precisam. Se tem gente aí, é ela que paga as suas dívidas aí no universo. Mas, Rafinha, falando aqui em fibromialgia, falando em artrite reumatoide, Sônia mencionou aqui que faz muita atividade, né? Esportiva para poder conviver com essas dores, melhorar a qualidade de vida. Eu queria até saber, Rafinha, por onde anda Jai, que eu acho que ele tem uma dica legal para a gente a respeito aqui da fibromialgia, de quem convive com dores, né? Dessas deficiências que a gente fala que são deficiências ocultas, que não estão perceptíveis e que existem aí diversas formas, né? Para contribuir para a qualidade. Está vendo que é algo, né, Lari, que é integrado. Porque além do cordão, além do médico especialista, além de toda essa atenção primária, na saúde primária, no atendimento básico, a gente precisa que as pessoas também tenham acesso a academias de ginástica, a uma qualidade de vida. E Pilates, né, Deia? Então, Rafinha, mostra pra gente aí, pra ver, que eu acho que já tem uma dica legal aí pra mostrar para nós. Eu acho que tem até imagens aí. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Olá, meu povo do Política Sem Mistério. Quero assim desejar um oi muito especial para todas vocês, nossa querida
nossas apresentadoras, Lisdeile Nobre, Andréa Peixoto, Viviane, a nossa Vivi, nossa pequena Vivi, a nossa Andréa Peixoto e a nossa Baby Blue. Venham comigo, venham. Eu vou fazer assim um bate-papo bem rapidinho com o Dr. Senil Pinheiro. O Dr. Senil Pinheiro é assim, fisioterapeuta, é pós-graduado em várias especialidades. Eu achei interessante a gente tratar de alguns assuntos que eu vou conversar com ele sobre várias doenças que podem ser amenizadas com o processo, com o tratamento de fisioterapia. Então vamos lá, venham comigo. Aqui, ó, meninas, estou aqui na Casa de Pilates, aqui em Brasília, e faremos um bate-papo muito rápido com o Dr. Senil Pinheiro. Nessa clínica aqui, ele trata de fisioterapia individual, terapias manuais, liberação miofascial, crochetagem, mioblasto, ventosas, bandagens, microfisioterapia e várias outras tipos de doenças que podem ser amenizadas, as dores, com a fisioterapia e o Pilates. Então vamos lá? Então, meninas, tá vendo aí já e tá fazendo o Pilates, né? Sônia, o Pilates ajuda? Ajuda. A atividade física? A física em geral ajuda muito. No meu caso, Que você tem a fibromialgia. mas eu fui melhorar muito depois que eu tive coragem de começar a atividade física. É muito difícil manter a constância. Não acredito, a gente para, né? Porque não tem condições, mas tem que voltar e não desistir, porque todos os médicos que eu fui, todos os reumatologistas que eu fui até hoje já me falaram: exercício físico. Exercício. E a gente tem resistência, porque a gente sente dor. Como é que a gente vai começar se a gente não está aguentando? Já fica com medo. É um processo muito complicado, mas quando você começa e você vê o resultado, um alongamento de 10 minutos já dá um resultado bom. Olha, nós estamos fazendo esse programa com uma finalidade muito importante. Primeiro é informar o que significa as deficiências ocultas. E outra, para informar que estamos muito carentes ainda de políticas públicas que possa contribuir com a qualidade de vida dessas pessoas. Não só a qualidade, até mesmo, como bem disse Déia aqui, identificar que essas pessoas são portadoras dessas deficiências ocultas e tratá-las corretamente. E segundo, dar qualidade de vida para essas pessoas. Então, meninas, na última rodada aqui, para a gente fechar o nosso programa, eu queria que a gente passasse aqui uma rodada de conversa. Como que a gente pode fazer para apoiar essas pessoas, Sônia, que têm deficiências ocultas? Você pode dar dicas aí para a gente passar nessa última rodada? Como a gente pode apoiar as pessoas que têm deficiências ocultas? Bom, quando a pessoa é próxima de você, primeiro é empatia. Empatia é essencial, porque você não sabe o nível de dor. A dor é uma coisa subjetiva. Sim. Não é uma coisa que a minha dor é maior do que a sua, mas você não tem condição de medir assim. A sua dor vai passar, pensa positivo que passa. Isso é a pior coisa que a gente tem, que a gente pode ouvir. Sim. Olha, eu tô aqui, eu tô do seu lado. Se você precisar, eu tô aqui. Isso já é essencial. Partindo daí, para as outras pessoas a nível, né, municipal, estadual, nacional, informação, políticas públicas e seriedade. Ninguém está aqui sentindo dor ai, é frescura. Sim. Não é problema da cabeça, não é. É neurológico, é da cabeça por ser neurológico. Mas é uma disfunção na percepção da dor, então isso tem que ser levado a sério. Eu tô falando pela fibromialgia, mas qualquer outra deficiência oculta também tem que ser levada a sério, não é porque ela não aparece. Uma criança autista, ela tem necessidades hiper especiais, mas muitas vezes não é visto porque aquela criança está ali perfeitinha. Sônia, ainda que seja uma doença, né, de cunho psicológico, não deixa de ser uma doença. Exatamente. É uma cultura errônea que a gente tem na sociedade de que tudo que é associado ao psicológico não é doença. E não é algo imaginário. E não é, gente. Qualquer tipo de transtorno psicológico também é uma doença. É um caso de saúde também. É engraçado que a gente pensa que doenças são do pescoço para baixo. Né? Parece que a mente não traz uma série de doenças e uma delas, várias doenças estão
na mente, né? Sim. Que são deficiências A própria fibromialgia pode levar a uma neurológica, né? Ela pode levar a uma depressão. E conviver com dor é uma coisa sobre-humana, praticamente. Então, assim, você vai desenvolver outras patologias, principalmente se você não tem um tratamento nem qualidade de vida. Exatamente. Tem um tratamento multidisciplinar, que é o ideal para a fibromialgia, é o tratamento psicológico, é a alimentação, que é importante, é o exercício físico, é o medicamentoso. Então, se você não tem pelo menos uma parte disso, Aqui a gente já dá um bom recado aos nossos governantes. A deficiência ocultas é evidente que ela tem que ser tratada por uma equipe multidisciplinar. Como bem disse a Andréia, senão não dá resultado. Se não tem uma empatia, não tem um amor, se não tem informação, se não tem médico, se não tem exame, se não tem fornecimento de materiais que dê acessibilidade, essa pessoa não consegue conviver. Daí eu queria saber o que você, né, pode nos ajudar, porque você precisa de ajuda, mas nós também precisamos de ajuda para conviver com pessoas, né, que têm deficiência oculta. Como a gente pode dar, então, apoio a essas pessoas? Primeiro é ler sobre o assunto. Leia sobre o assunto. Conheça o assunto. Não julgar. Não julgue a pessoa se a pessoa fala, eu tô com dor. Não. Se a pessoa falar e não falar, e você vê no semblante, porque você consegue perceber quando a pessoa está com dor. Vocês conseguem ver quando eu tô com dor. Eu sei que tá. Quem me conhece já sabe. Já. Então, já é visível. Então, não julgue, acolha, ame essa pessoa, porque essa pessoa precisa só de amor, de amizade, de respeito. Isso já é o bastante. De ir ao médico com a pessoa, não, a pessoa já está indo, já está fazendo todo o seu caminho. Mas ela precisa de acolhimento, de empatia, respeito, de consideração. Se isso faltar, se um desses elementos faltar, a gente começa a recuar, a gente começa a se fechar, aí vem a depressão. Aí a gente vê, não, a gente não tem amigos. As pessoas, nem os nossos amigos, nem a nossa família, nos abraça, imagine qualquer outra pessoa. A fibromialgia é uma síndrome solitária, né? Que a gente para de ter uma vida social, que a gente não aguenta, então automaticamente a gente vai. Mas aí vem além das dores físicas, não suporta também as dores emocionais, que é o julgamento. E outra coisa, gente, é uma doença crônica. Crônica. Eu tô aqui com um livro, eu falei até com um livro. Hoje eu dei a dica, Deia. É um livro que um médico que me deu. Um médico psiquiatra. E ele me deu esse livro e falou assim, leia, e você vai ver o que é uma dor crônica. Diga o título e o autor. Lidando melhor com as minhas dores crônicas. De quem é? De Adriana Loduca. Né? Então é um livro que eu tenho lido ele, sempre que eu vou, abro. Ainda não terminei de ler o livro, mas é um livro que está me fazendo muito bem, porque a gente tem que lidar com essa dor. Não tem cura, como você mesmo disse, não tem cura. Eu vou viver e morrer com essa doença. Claro que nada é impossível para Deus, né? A gente tem sempre que botar Deus em primeiro lugar. Mas é uma doença que eu vou estar sempre tomando medicação. Vou viver tipo hipertensão. Não tem hipertensão que a gente tem que tomar todo dia um remedinho? A mesma coisa é essa doença. Tenha empatia, tenha amor com a pessoa, tenha respeito, carinho, que isso aí já basta, já é o melhor medicamento que existe. Mas dessas dicas todas que Deia falou, eu acho que a mais importante para conviver com pessoas que têm deficiência oculta, eduque-se. Eduque-se. Isso é importantíssimo. É o ponto de partida para você saber e conviver e melhorar a qualidade de vida com essas pessoas. E depois você mistura com empatia e amor, que fica muito melhor. Meninas, vamos passar para as considerações finais. A gente vai mandar um beijo para Jéssica Tupinambá, nossa querida indígena. E semana que vem, com certeza, tem aqui a agenda dos povos originários. Mas, Vivi, vamos para as considerações finais, que esse programa foi de muita valia, de muita informação importante para a gente saber conviver, né, com as deficiências que são ocultas. Exatamente. Se você observar o cordão, ele é o girassol, né? Vários girassóis. E o girassol, ele busca sempre a luz.
E é exatamente o que a gente tem que procurar. Essa empatia, esse amor, tá dentro de nós. A gente tem que se colocar no lugar, buscar essa luz. E empatia não é só você compreender a situação, mas é você também apoiar e estar do lado. Por exemplo, Andréia ela não pode ir em tal lugar. Então, por que eu não posso ir até a Andréia? Por que eu não posso ficar com ela? Por que eu não posso ter um momento de conversa com ela? Ter um lanche da tarde. Então, assim, é se colocar nas diferentes situações. E foi o que ela falou. Realmente, é viver, mas esse viver pode se tornar melhor. Esse viver pode se tornar diferente. E a gente tem que ser essa diferença. E você, Manu, depois dessa luz que viveu, passou... Sim, eu queria trazer um alerta sobre o seguinte. Essas deficiências ocultas, elas têm um grande impacto econômico na vida da pessoa. Então, elas atrapalham a produtividade, atrapalham a questão da empregabilidade, sim, e até da permanência das pessoas nesses empregos. Então, as políticas públicas, elas têm que ter um viés também econômico, de apoio econômico para essas pessoas que vão ser prejudicadas, né, no mercado de trabalho por conta disso. Se não tivesse viés econômico, a gente tem um prejuízo para toda a qualidade de vida daquela pessoa que vai precisar de muito auxílio, né, médico em relação a tratamento, medicamento e consultas. É isso mesmo. Justamente para até a pessoa, como diz a Andréia, ela diz que é um protocolo até chegar ao diagnóstico. E essa pessoa precisa estar sendo auxiliada, às vezes, em momentos de crise, né, Sônia? Suas considerações finais e já agradecendo imensamente pela tua presença aqui. Obrigada. Com informações riquíssimas. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Complementando essa questão econômica, as políticas públicas podem se voltar para fazer com uma reabilitação para o trabalho, oferecer o tratamento e a pessoa, na associação da gente, tem muita gente que não consegue ter renda. Sim. E não consegue um auxílio-doença, porque o perito acha que a fibromialgia não existe. Que absurdo, né? E eu não vou nem contar as coisas que eu já passei nas perícias, mas assim, essa questão da visibilidade tem que ser visível, deixar de ser oculto, mesmo que não seja aparente, tem que ser visível. Então, a informação, políticas públicas, sabe, voltadas para tratamento e reabilitação. Ninguém quer ficar sem trabalhar. As pessoas querem ter saúde para poder trabalhar. Daí a gente torce que você seja essa voz de muitas pessoas que sofrem as dores ocultas. Você quer dizer mais alguma coisa? Dizer que sim. Primeiro, agradecer a vocês. Liz e Vivi já me viram em crise. E já conseguiram presenciar o que é dores crônicas, como é difícil. Já viu que eu também preciso viajar para Salvador para fazer tratamento. Sabe como é difícil também que as pessoas não entendem, que a gente precisa que pessoas nos ouçam. E quando a gente fala, é porque a gente está já no limite. A gente precisa que o governo nos ajude, faça campanhas aqui dentro do município. Precisamos mostrar livros como esse, precisamos mostrar cartazes, dizer que existe pessoas aqui em Itabuna que tem sentido que tem as comorbidades. Então a gente precisa do apoio, a gente precisa de médicos, a gente precisa de acesso a medicações, a gente precisa de acesso a fazer exames, porque ressonância magnética é caro, é R$300 para fazer uma ressonância magnética. E tem que fazer, porque a gente tem comorbidades, os pés entortos, as mãos entortas, precisa o médico ver esses resultados. E se a gente não tiver esse acesso a esses exames e essas medicações e ficar regulado pela central de regulação e não dar acesso a ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 exames por mês, não vai funcionar. Não vai funcionar. Precisa ampliar, né? Eu sei a ideia da sua dificuldade de ter que deslocar para a capital do estado todo mês para ter um atendimento específico para você manter o seu tratamento. Larissa, suas considerações. Muito obrigada, Sônia, pela sua presença. E eu queria dizer a todos que estão nos assistindo nesse momento que o Política Sem Mistério, ele tem uma responsabilidade social de cunho informativo, né, de grande importância para a sociedade em todas as pautas. Hoje, especificamente, trazendo como temáticas comorbidades
ocultas, que precisam deixar de serem ocultas, como Sônia falou, né? Através dos poderes responsáveis, terem essa responsabilidade. E eu queria dizer a todos vocês, né, que estão aqui nos assistindo também, que vamos deixar de lado o nosso posicionamento individualista, que somos condicionados em sociedade, para que a gente possa viver de forma fraterna, um olhar mais atento para o outro e acolhedor, né? Tudo que precisamos é disso. Fazer a nossa parte e que os governantes também façam a parte deles, né? Através de políticas públicas efetivas de saúde. Estamos falando de saúde, né? Qualidade de vida não é simplesmente conforto, não é simplesmente luxo. Qualidade de vida é saúde. Sim. O Política Sem Mistério, já fazendo as palavras de Larissa Araújo, tem esta finalidade. Levar para vocês algo que está oculto e se tornar perceptível. Perceptível para quê? Para a gente poder incluir, para a gente oferecer qualidade de vida àquelas pessoas que estão sofrendo dores, mas não são enxergadas com essas dores. E, acima de tudo, tratamento adequado, políticas públicas adequadas para que pessoas como Andréia, como Sônia, que hoje convivem com comorbidades, são portadoras de deficiência oculta, possa ter uma qualidade de vida, né? Possa estar no seu trabalho, possa ter auxílios, possa ter serviço público no nosso sistema único de saúde dentro do seu município. Então, a gente tem essa função que a gente faz com muito primor aqui de levar você semanalmente muitas políticas, né, que tragam aí uma melhor qualidade de vida para você que nos assiste. Muito obrigada, Sônia. Com certeza a gente vai fazer um programa exclusivo só sobre a fibromialgia. Vamos combinar isso? Que eu acho que é muito interessante as pessoas saberem mais, né, até ideia, Sônia, que tem essa associação, lhe parabenizar pela associação, né, mandar um abraço para todos associados, que vocês não estão só, né? Nós estamos juntos aqui tentando, nesse momento, ser as vozes dessas pessoas que convivem com essas deficiências ocultas. Fiquem com Deus, assistam Política Sem Mistério todo sábado, às 19 horas, aqui na TV. Muito obrigada por você que nos acompanhou e venha para o próximo sábado com outra política pública aqui, sem qualquer mistério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.